Boa noite. Boa noite. Noite, Carlos Antônio. Boa noite a todos. Andrade. Boa noite. Boa noite, participantes. Estamos dando início ao encontro 31, Caminhos da Iniciação, com o professor Walter Teixeira de Andrade e Carlos Antônio Nascimento. Tendo aqui a nossa equipe bastidor, a Daniela Troncoso, que nos contemplou com a vinheta que vocês viram hoje, né? E o Alan Câmara. Eu sou Eduardo Nunes e passo a palavra para o Carlos e depois o professor Walter. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Caminho para a Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, ao Eduardo, ao Carlos Antônio Nascimento, Eduardo Nunes Carvalho, a todo o pessoal, os irmãos do canal 3005. Estamos aqui para a nossa irmã Daniela Troncoso também, né? Que foi essa maravilha de vinheta que ela preparou hoje, foi uma surpresa muito grande para mim e para todos, né? Parabéns. Então, nós estamos aqui começando, né, novamente, como está fazendo todo sábado, o nosso encontro Caminho para a Iniciação. Não é isso? Esse encontro Caminho para a Iniciação, ele tem a finalidade, tem o intento, tem o objetivo de oferecer informações básicas para aqueles que quiserem começar o caminho desse estudo, comece o caminho da iniciação, aí verdadeiramente. Então, agora, indo do caminho para a iniciação para o caminho da iniciação, então é necessário que a pessoa entre numa escola iniciática, né? E nós sugerimos, aqueles que quiserem, e nós fazemos parte e divulgamos a ideia, essa Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, né? Então, nós convidamos a todos para virem fazer aqui o curso preparatório, que já está aberto, viu? É só pesquisar na internet, já está disponível o curso preparatório chamado Grau Peregrino. Grau Peregrino. Então, todos podem, que quiserem, podem já aderir a esse Grau Peregrino, já fácil, né? E terminando o grau peregrino, ele tem mais 3 graus subsequentes, né? Mais 4 graus subsequentes, e depois de finalizando esses graus, então o postulante à iniciação ele entra no que nós chamamos de série interna, a parte interna, e aí tem o direito, tem a possibilidade de ler as cartas, as revelações do professor Henrique de Souza e se aprofundar no conhecimento. É um conhecimento infinito, vasto, né? Então, aqui o caminho para a iniciação trata desse assunto, trazer esses elementos, essas informações para todos aqueles que queiram seguir esse caminho. Sempre lembrando que a escola, a Sociedade Brasileira de Eubiose, ela segue rigidamente os padrões da ciência iniciática das idades. E é necessário que assim seja. Não se pode fazer a iniciação sem seguir os padrões rígidos da ciência iniciática das idades. Isso o nosso mestre deixou bem claro. E a eubiose dá com todo o tamanho necessário para isso, essa possibilidade desse engrandecimento do autoconhecimento de cada um rumo à sua iniciação, né? Eu devo dizer, então, que todas as lives aqui do canal 3005 ficam gravadas, né? Os vídeos, né? E pode ser acessado pelo canal 3005, através do Facebook ou através do YouTube. Né? E eu também ofereço no meu canal Filosofia Transcendental Cósmica, também ofereço essas lives produzidas no canal 3005, como também outras lives e vídeos referentes a palestras, entrevistas e outras atividades, né? Que eu no meu trabalho, né? Então, são dezenas e dezenas de trabalhos para serem, incluindo palestras, incluindo de 2, 3 horas de tamanho, né? Então, nós vamos aqui continuar o nosso trabalho, né, que estamos desenvolvendo, né? Nós desenvolvemos aqui estudos iniciais sobre Helena Petrovna Blavatsky com Isis Sem Véu, é isso? E encerramos essa parte e continuamos, retornamos agora a estudar justamente a doutrina secreta, né? O volume 1, Cosmogênese, com todas as informações básicas que Helena Blavatsky nos dá a respeito
de como esse trabalho foi feito, né? Todas as limitações, todas as possibilidades, todas as dúvidas. Ela esclarece muitas dúvidas a respeito, né? E nós estávamos aqui justamente no encontro passado, né? Falando a respeito disso, de uma observação que Helena Blavatsky deixou escrito, né? A respeito de algo muito importante e muito surpreendente, né? Ela cita que alguns autores, alguns atores, né, afirmam que a história de Krishna, olha, a história de Krishna, que é uma história antiquíssima da Índia, né, ela narrada nos Puranas, era um plágio da Bíblia, perpetrado pelos Brahmanes. Então, nós já vimos parado nisso. Então, quer dizer, os detratores, aqueles que tentam diminuir esse trabalho de obra de Helena Blavatsky, né, e também tentam diminuir a importância desses escritos do Oriente, da Índia, né, escritos dos Vedas, etc., né, eles afirmaram, e a HPB pegou isso no ato, né, afirmavam que essa história de Krishna era justamente um plágio da Bíblia, né, da Bíblia. Quando é o contrário, né, a Bíblia é muito mais recente do que os Vedas, né, muito mais recente que os Vedas. Né. Veja, os Vedas teve origem na forma escrita há 1 milhão de anos, é isso? Justamente com o desenvolvimento da raça ariana, é isso? Lá na meseta do Pamir, é isso? E depois, quando a raça ariana transpôs o Himalaia, se espalhou pela Índia, formando a primeira sub-raça proto-hindu, aí então começou esse processo de escrever os Puranas, todos esses Vedas, etc., né? Upanishads, e nós temos, então, todos esses livros, né, disponíveis hoje em dia. É claro que a ciência data esses livros, né, a história oficial, de 3.000 anos, 3.200 anos no máximo, mas não, isso aí tem mais de 1 milhão de anos de existência no Ocidente, porque todo esse conhecimento foi trazido de Atlântida, é isso? Justamente pela raça ariana, que de lá saiu. Com a queda da Atlântida, a raça ariana veio, né? E fundou, o Manu Vaisvasvata fundou justamente a quinta raça-mãe, né? Que é justamente a raça ariana, e nesse momento, a partir de 1 milhão de anos, então aquilo que era transmitido de boca a ouvido através de milhares e milhares de anos, passou a ser escrito em papel, em papiros. Então, isso foi um grande avanço, né, justamente para deixar registrado nos anais da face da Terra todo esse conhecimento transcendental. Então, a HPB estava falando justamente isso, que não era verdade, que a história de Cristo não é um plágio da Bíblia, como muitos autores afirmaram isso no século XIX. Né? Então, ela cita o seguinte, ela cita os seguintes fatos, as seguintes observações. Né? Mas os fatos referidos pelo professor de Oxford, ela cita um professor, né, que estava envolvido nessa história, né? Os fatos referidos pelo professor de Oxford em suas conferências, no tocante às hoje famosas interpolações que beneficiaram o coronel Wilford, embora depois de serviço de contradição, não contradizem coisa alguma as conclusões que se impõem a quem quer que estude a doutrina secreta. Por quê? Se os resultados mostram que nem o Novo, nem aí no Velho Testamento copiaram algo das religiões antigas dos Brahmanes e dos budistas, não segue daí que os judeus não tivessem ido buscar nas escrituras dos caldeus tudo que sabiam, nessas mesmas escrituras que foram mais tarde mutiladas por Eusébio, da Igreja Católica. Né? Então, é claro que a HPB até diz que os próprios conhecimentos da Bíblia foram, sim, usufruíram muitos conhecimentos da antiguidade. Aliás, a gente deve dizer que nada é escrito de primeira mão. Né? Todo conhecimento ele vem de uma única fonte. Essa é a questão. É que os eruditos não conseguem entender isso. Então, eles chamam isso de plágio. Mas não, vem de uma mesma fonte. É isso? Agora, a relação entre essa fonte védica com as fontes bíblicas é de uma diferença de idade notória. Né?
Os Vedas são muito mais antigos do que os escritos bíblicos, né? Mas os dois vêm de uma mesma fonte. Então, ela diz, a HPB diz que a própria Bíblia, os escritos bíblicos, tiveram inspiração nos escritos védicos e assim por diante, né? Porque nós devemos também perceber uma coisa importante, o que a ciência não registra. A ciência não registra porque não tem documentos que provam isso, né? Os sábios egípcios, eles tinham relações com os sábios do Oriente, eles viajavam muito. Antigamente, os sábios viajavam muito para estudar. Hoje, não. Hoje, os eruditos, eles recebem tudo na universidade. Leem tudo por livros, né? Desde o século, nesses últimos 200, 300 anos, recebe através de livros e hoje através da internet, né? Então, não há necessidade de um estudioso viajar para um país distante para obter conhecimento. Mas, antigamente, não. Séculos e séculos passados era necessário essas viagens. Então, a maioria desses grandes filósofos, eles viajaram, tanto que os gregos, grande parte dos filósofos gregos estiveram no Egito, né? Estiveram também no Oriente e faziam. E também sábios do Oriente vinham para o Egito, estabeleciam relações de conhecimento, troca de conhecimento. A ciência oficial, a história acadêmica não cita esse fato, porque faltam elementos que traduzam isso, né? Mas isso aí, pela filosofia transcendental cósmica, isso é sabido com bastante clareza, né? Por quê? Então, quanto aos caldeus, é certo que deviam sua primitiva ciência aos brahmanes. Olha só o que a KBP fala. Quanto aos caldeus, é certo que deviam sua primitiva ciência aos brahmanes. Rawlinson, um estudioso, demonstra ser incontestável a influência védica na antiga mitologia da Babilônia. E o coronel Vance Kennedy, isso é um autor da época, né, do século XIX, declarou há muito tempo, com notável exatidão, que a Babilônia foi, em suas origens, um centro de estudos sânscritos e bramânicos. Veja só que interessante, né? A Babilônia estudava esses escritos em sânscrito e de origem bramânica. Então, a gente vê, é claro, então a gente vê que os sábios, eles se comunicavam entre si, né? Trocavam conhecimentos, isso é evidente, né? Isso porque o conhecimento vem de uma só fonte, né? Mas é preciso acreditar que todas essas provas perdem o seu valor em presença da última teoria do professor Max Müller. Então, ela diz que, diante da ciência acadêmica, então, os cientistas acreditam mais na voz da ciência acadêmica do que nessas informações dadas pela ciência transcendental, né? Todo mundo sabe em que consiste essa teoria, afirma HPB. O Código das Leis Fonéticas passou a ser um dissolvente universal para todas as identificações e conexões entre deuses e de vários povos. Assim diz HPB. Assim, embora a mãe de Mercúrio, Buda, Tote, Hermes fosse Maia, embora a mãe de Gautama, Buda, também se chamasse Maia, e embora a mãe de Jesus fosse também igualmente Maia, ilusão, porque Maria, mar, né? Maria, mar. O mar, símbolo da grande ilusão, né? Maria vem de mar. Esses três personagens não têm nenhuma conexão entre si. Não podem tê-la, desde que Bob estabeleceu o seu código de leis fonéticas. É isso? Então, não tem conexão na maneira como a ciência entende, mas tem uma conexão no sentido superior. É isso? Porque a gente diz, tudo vem da mesma fonte, né? Em seu afã de reunir os diversos fins da história não escrita, os nossos orientalistas dão um passo por demais ousado quando negam, a priori, tudo o que não se ajusta às suas conclusões especiais. Então, a HPB diz que ela diz que os intelectuais ocidentais pensam de uma maneira, né, isso, de acordo, isso já está falando do século XIX, né? Pensavam dessa maneira, e o que não se ajusta ao seu conhecimento também não tem credibilidade. Aliás, ontem mesmo eu estava vendo, eu não vou citar o nome de um professor, um filósofo, né? Ele se intitula filósofo, grande professor, e ele, acidentalmente, eu encontrei no YouTube, né,
uma declaração desse emérito professor, que eu não vou citar o nome, né? Então, ele diz que a HPB é uma farsante. Ela copiou tudo, inventou tudo, ele mesmo. Então, ele se diz um grande filósofo, um grande professor, e todos acham que ele é um grande professor, mas, na verdade, ele não sabe nada. Na verdade, ele sabe o quê? Aquela coisinha pequenininha do conhecimento ocidental, né? Aquela coisa pequenininha do conhecimento ocidental, que é justamente o conhecimento acadêmico. Agora, quando entra alguma coisa maior, mais expandida, universal, ele não consegue entender. Não consegue entender. E assim, isso já no século XIX, a HPB falava isso já. Olha só, e continua do mesmo jeito. Tanto que esse professor diz que a HPB é uma farsante. Até hoje, passaram já 147 anos que a HPB escreveu tudo isso aí, e ele continua afirmando isso. Mas não é ele que fala. Ele simplesmente repete aquilo que os outros dizem na ciência oficial acadêmica. Ele apenas é um repetidor. É um repetidor de conhecimentos. Repetidor de conhecimento, não. Repetidor de informações. Então, é nesse sentido que nós sempre afirmamos que os intelectuais ocidentais somente conseguirão dar um passo à frente no conhecimento quando fizerem a sua transformação interna. É isso. Enquanto não fizerem a sua transformação interna, eles vão ficar estacionados. E vão ficar, sabe o quê? Repetindo informações. Porque no livro tal, porque na edição tal, no autor tal, e vão repetindo informações. Na verdade, quando a HPB, não. Ela não repetia informações, ela trouxe coisas novas. E o nosso mestre também, o professor Eligio Souza também. Coisas novas e não mais ligadas ao nosso presente, que é o passado deles, mas coisas ligadas ao futuro. Então, isso é muito importante, esse momento de reflexão, né? Assim, veja só o que a KPP fala, então. Assim, enquanto diariamente se fazem novos descobrimentos de grandes artes e ciências que remontam à noite dos tempos, contesta-se até o simples conhecimento da escrita por algumas das nações mais antigas, que são classificadas como bárbaras e desprovidas de cultura. Então, a ciência... Então, já no século XIX. No século XIX, a HPB já falava, né, que a própria ciência ocidental classificava como bárbaras e desprovidas de cultura, muitas culturas que tinham um conhecimento enorme, né? No entanto, são ainda visíveis, continua a HPB, são ainda visíveis os traços de uma imensa civilização, inclusive na Ásia Central, século XIX. Ela falava isso. Tal civilização é indubitavelmente pré-histórica. Veja bem, pré-histórica. O que é pré-histórica? Não é pré-histórica como nós entendemos, coisa que não tem prova de nada. Né? Pré-histórica significa é anterior ao conhecimento histórico acadêmico. Ou seja, pré-história quer dizer a ciência acadêmica não tem condições de analisar esses fatos porque não tem recurso nem instrumentação para isso. E como poderia existir civilização sem literatura? De uma ou de outra forma, sem anais ou crônicas? A KPB pergunta. O senso comum deveria ser suficiente para suprir os elos partidos na história das nações que se foram. A muralha gigantesca e ininterrupta de montanhas que circunda todo o planalto do Tibete, desde o curso superior do rio Huanghe até as colunas de Karakorum, foi testemunha de uma civilização que durou milhares de anos e poderia revelar à humanidade os mais estranhos segredos. Veja bem, isso, o século XIX, é uma coisa extraordinária. Veja como foi revolucionário esse conhecimento que a KPB trouxe, né, para o Ocidente. Né? E justamente isso faz parte. Isso aí é por acaso? Não é por acaso. Faz parte desse processo da lei universal que determina que o conhecimento do Oriente deve ser transmitido para o Ocidente. Porque é o Ocidente, através da sua transformação interna, que deverá estabelecer as bases para uma nova civilização. E a HPB fez isso maravilhosamente bem. Então, foi num tempo em que as partes oriental e central daquelas regiões, o Nanchang e Altitag, ela fala, estiveram semeadas de cidades que poderiam rivalizar com Babilônia.
Escoou-se todo um período geológico sobre essas terras após haver soado a derradeira hora de tais cidades, conforme o atestam os montes de areia movediça e o solo ainda hoje estéril das imensas planícies centrais da bacia do Tarim, de que apenas as orlas são conhecidas superficialmente pelos viajantes. É isso. No interior dessas mesetas arenosas, HPB afirma, existe água, e há frescos e florescentes oásis, onde nenhum pé europeu se aventurou a penetrar, pelo receio de um solo traiçoeiro. Entre os verdes oásis se encontram alguns inteiramente inacessíveis aos profanos, inclusive aos viajantes indígenas. Isso no século XIX. É claro que até hoje continua isso. Existem regiões no mundo inacessíveis. Sem falar nas galerias, né, nas criptas dos mundos internos, subterrâneos. Então, nem há possibilidade de que o ser humano atinja esses redutos. Né? Podem os furacões fender as areias e varrer planícies inteiras. São impotentes para destruir o que está fora de seu alcance. Veja bem, olha o que a HPB fala. Os subterrâneos, construídos nas entranhas da terra, garante os tesouros ali encerrados. Olha só o que eu estava falando, né? Vou repetir, hein? Os subterrâneos construídos nas entranhas da terra garante os tesouros ali encerrados. E, como seu acesso permanece oculto, não é de temer que venham a ser descobertos, ainda que vários exércitos invadissem os ermos arenosos, onde nem lago, nem árvore, nem casa se divisam. E a cordilheira forma uma áspera defesa em torno da área da paisagem do deserto. Então, a HPB traz essa fantástica visão que nós temos, né, de um mundo objetivo, terreno, da superfície, e um mundo objetivo, aliás, o mundo terreno subjetivo, né, terreno, e o mundo objetivo existente nos mundos internos, inacessíveis aos poderes, à inteligência humana até hoje. É claro que o homem, o ser humano, o homem, a mulher, de maneira geral, né, estou falando como o ser humano, né, o ser humano, no seu processo de autodesenvolvimento, vai conseguir chegar nos mundos internos, mas é necessário que autoconhecimento, mudança vibratória. Existem mundos internos, o Agartha, Duarte, Agartha, né? São mundos internos. Como é que a gente atinge esses mundos internos? É caminhando em direção de algum lugar? Não, é vibratório. Quem vibrar com Duarte está em Duarte. Quem vibrar com Agartha, ele está em Agartha. Tudo no universo é assim, é vibração. No momento que o indivíduo vibra, naquele momento, ele está justamente no lugar adequado. Tanto que no processo, mais uma informação, no processo de iniciação, é isso, o iniciado vai se desenvolvendo, vai ampliando seu conhecimento, até que atinge um estado chamado estado de adeptado. Só torna-se um adepto. É isso? Torna-se um adepto. O adepto é aquele que atingiu a realização máxima sua na face com relação à humanidade. E o nosso mestre, nosso querido mestre, professor Richard Souza, ele diz que o futuro da raça humana é tornar-se uma raça de adeptos. Veja bem. E uma das definições, existem várias definições sobre a sua atuação do adepto, as suas características, etc. Mas uma coisa muito importante que é dito no conhecimento transcendental é o seguinte, que quando uma consciência atinge o estado adeptado, e essa consciência é capaz de viajar pelo sistema solar inteiro. Olha só que importante. Não existem mais barreiras. Um adepto, ele viaja através do tempo e do espaço. Aliás, tempo e espaço é zero, a gente sabe disso, né? Tempo e espaço é maia, ilusão. Tempo e espaço é maia, ilusão. Existe só na nossa cabeça, na nossa inteligência. E até a física quântica já está constatando isso, que tempo e espaço é zero, né? Então, quando ele atinge um estado adeptado, ele pode, então, transpor essas barreiras, né, de tempo e espaço e viajar, de tempo e espaço, e viajar pelo universo todo. O universo, digo, o nosso sistema solar. Olha que coisa impressionante, né? Então, mas não é necessário mandar o leitor através do deserto, continua a HPB, já que idênticas provas de uma civilização antiga se veem nos pontos relativamente povoados daquela região. Então, ela diz que
Não é necessário se aprofundar nos mundos internos, porque na superfície da Terra existem evidências entre os próprios seres humanos que ali vivem de conexões com esses conhecimentos profundos, né? Porque fica no inconsciente coletivo isso, né? Isso fica no inconsciente coletivo, as pessoas vão repetindo aquilo, etc., e a pessoa pode perceber, conversando com as pessoas, que existem em determinadas regiões conhecimentos muito profundos, arraigados na superfície daquela região e muito mais aí nos mundos internos. Então, a HPB cita: o oásis de Chechén, por exemplo, situado a uns 4.000 pés sobre o nível do rio Chechén Daria, acha-se rodado em todas as direções pelas ruínas de vilas e cidades arcaicas. Veja só, uns 3.000 seres humanos representam ali os restos de 100 raças e nações distintas, cujos nomes os nossos etnólogos desconhecem por completo. Veja bem, seres descendentes, né, desses mundos, mas os etnólogos, os pesquisadores desconhecem por completo. A ciência tem um profundo desconhecimento desses fatos, né? Um antropólogo sentir-se-ia sobremodo embaraçado para os classificar, dividir e subdividir. Tanto mais que os descendentes de todas essas raças e tribos antediluvianos sabem tão pouco a respeito dos seus antepassados como se tivessem caído da lua. É isso. Quando inquiridos sobre a sua origem, respondem não saber de onde vieram seus pais, mas que ouviram dizer que seus primeiros ascendentes foram governados pelos grandes gênios daqueles desertos. Pode isso ser levado à conta de ignorância e superstição. Agora, eu quero dizer mais uma informação. Eu já citei isso, mas vou citar novamente. E corroborando aquilo que a HPB falou agora no século XX. Há muitos anos eu assisti um trabalho de um determinado canal de televisão, né, de TV, né, de enorme expressão aqui no Brasil, né, e eles foram fazer uma entrevista com um cacique de uma tribo, né, Tupi, lá no norte do país, né. Então, ele conversando, esse cacique falou para ele, falou que no meio do povo deles existia uma tradição, existe uma tradição de que eles eram descendentes de seres muito distantes, de uma antiguidade muito grande. E, mais ainda, o pajé, esse cacique, falou para o repórter o seguinte, que naquele tempo antigo, os deuses viviam na face da terra. Olha só que coisa impressionante. O cacique falando algo que está na doutrina secreta, algo que o nosso mestre ensina, através da eubiose, um cacique tupi, dizendo o seguinte, que na sua tribo existe uma tradição de que naqueles tempos antigos do seu povo, os deuses viviam na face da terra, e que hoje os deuses estão debaixo da terra, nos mundos subterrâneos. É uma coisa, quando eu vi aquilo, eu fiquei impressionado. Um cacique. Além desse cacique, com que o repórter estava falando, ele já era uma pessoa que tinha feito curso universitário, já tinha feito universidade, ele tinha título universitário, já era um universitário, né? Mas conservava ainda aquelas noções básicas da história do seu povo. E, num determinado momento, o repórter disse assim, como é que a gente faz para encontrar esses mundos internos? Ele falou, existem entradas, cavernas que nos levam a esses mundos internos. Então, eles foram até uma determinada caverna. E o repórter filmando tudo, né? Filmando há muitos anos isso. Filmando tudo. Aí chegou num determinado momento, o repórter disse para o cacique, vamos fazer o seguinte, vamos entrar na caverna para ver o que tem lá dentro. O cacique não quis. Não, ele se recusou. Ele disse, não, eu não quero entrar e ninguém entra porque tem gente lá dentro. Então, é claro que isso aí chama-se uma embocadura. Ele mostrou para o repórter uma embocadura. O repórter não entrou. Ele não foi porque... primeiro, com certeza, o repórter nem acreditou nessa história. O repórter, com certeza, não acreditou nessa história. Ele disse, não, isso aí é mitologia, é mito, é invenção. Ele pode ter uma série... na reportagem, não deram nenhuma conclusão ou explicação, apenas ficou esse fato
gravados, né? Então, por isso, em face, porém, então, isso, você vê que isso aí bate exatamente com aquilo que a HPB fala, né? Que os primeiros, muitos povos no Oriente dizem que eram primitivos ascendentes, que seus primitivos ascendentes foram governados por grandes gênios daqueles desertos, daqueles gênios que existiam. Né? Então, isso bate exatamente com a doutrina secreta. Isso, veja uma coisa importante. Né? Pode isso ser levado à conta de ignorância e superstição. Em face, porém, dos ensinamentos da doutrina secreta, pode-se admitir que a resposta seja o eco de uma tradição antiga. Só a tribo de Khorasan, uma determinada tribo lá no Oriente, né, pretende ter vindo do país conhecido hoje por Afeganistão, em época muito anterior a Alexandre, e para apoiar essa afirmativa, invoca os contos e legendas do seu povo. Então, é muito importante esses fatos. Né? Então, veja bem que nós vamos citando esses fatos contados por HPP no século XIX, e vamos vendo que no século XX essa história vai continuando, vai se repetindo, agora com maiores informações, maiores elementos para se comparar, né? Porque hoje nós temos recursos mais adiantados para essas pesquisas. Né? Mas não é somente a pesquisa no sentido acadêmico que vai resolver isso, não é simplesmente isso. É necessário que haja um processo de transformação interna dos pesquisadores. É necessária uma transformação interna dos pesquisadores. Então, veja bem a riqueza que existe na doutrina secreta, né? A riqueza, já no século XIX, foi uma quantidade enorme de conhecimento trazido, né? E até hoje esses mistérios vão se perpetuando, mas é claro que esses mistérios serão desvendados à medida que o ser humano for fazendo a sua transformação interna. Eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, para as suas considerações, para o enriquecimento dessa apresentação. Por favor, irmão Carlos. Então, interessante, professor Walter, em relação a tudo que o senhor colocou, é que a Helena Blavatsky traz uma informação, e essa informação é anterior a tudo que a gente tem, mas é uma informação que se liga a tudo que a gente tem, né? E o interessante que o senhor falando, a gente vê que tem pessoas que não acreditam, mas não conseguem provar que tudo isso não tem fundamento, né? E o interessante, professor, é que a gente começa a penetrar em caminhos, por exemplo, que nem embocadura, todo esse mistério que existe dos deuses nos mundos subterrâneos. Será que seres aqui da Terra mesmo não conseguiram atingir o adeptado numa outra dimensão e está trabalhando junto com a gente, auxiliando nessa evolução, mas num outro plano evolucional? Não, isso acontece, claro. Isso acontece. Normalmente, esses seres que fazem o transbordo da experiência humana para a experiência superior cósmica, eles têm uma ligação com os mundos internos. O nosso próprio mestre, né, o professor Henrique de Souza, ele com frequência ia aos mundos internos. Nas revelações ele cita. Inclusive ele cita como é. Ele cita exatamente a estrutura de Agartha, a estrutura de Duarte, dá muitas informações. E até levou discípulos seus com ele. Né? Então, é claro, e muitos vão para os mundos internos e fazem as suas eu não digo muito, eu acho que todos têm que fazer essa ligação com o mundo interno para fazer a expansão do seu conhecimento. Inclusive, por exemplo, o próprio Siddhartha Gautama, ele esteve nos mundos internos. Faz parte da doutrina budista, do conhecimento, que ele esteve nos mundos internos, fez a sua iniciação lá, a sua iluminação, não é isso? E outros tantos, né? O próprio Jesus, o Cristo, né? O próprio Jesus Cristo esteve nos mundos internos também, né? A Bíblia não cita anteriormente como ele teve, né? Mas depois de crucificado, né? Ele foi tirado da cruz, ele foi tirado vivo da cruz. Nós vamos até falar, vamos ter uma live sobre isso, que Jesus não morreu na cruz. Ele foi tirado vivo da cruz.
E ele foi tratado em Duarte. É isso? Por quê? Então diz, tem aquela Bíblia que ele desceu aos infernos. Ele desceu aos infernos. Ela não está na Bíblia isso, a tradição católica que fala, desceu aos infernos, né? Mas lá na Bíblia dá essa ideia que ele desceu para os mundos internos, né? Ele desceu aos mundos internos, e lá foi tratado e curado nas suas chagas, né? Porque ele estava muito machucado. Então é claro que ele tinha ligações com mundos internos, é evidente, e todos têm, né? Eu tenho até um determinado filósofo que eu vou até citar depois, mais tarde, vamos conversar sobre ele. Ele cita que, num determinado momento, um grande filósofo, né? Ele contou que, num determinado momento, ele foi levado aos mundos internos e colocaram uma venda nele. Os mestres colocaram uma venda nele e levaram ele para a embocadura, para ele não ver aonde ele estava entrando. É isso? Depois ele foi aos mundos internos, aí ele voltou para a porta e colocaram a venda novamente dele, para ele não saber exatamente o que estava acontecendo, né? O que estava acontecendo, né? Isso nos mundos internos. Aliás, existe até uma história, né? Existe uma história de HPB, também contada por ela na Índia, em que ela estava num determinado momento, numa reunião, ela fez uma reunião com Mahatma, um ser de alta envergadura espiritual, num determinado ponto. E ela chamou, para ir a esse ponto, ela chamou uma carruagem, né? Não, ele era um táxi da época, era o táxi da época, uma carruagem, né? Pagava o táxi da época. Uma carruagem, com cavalo, tudo. Então, o cocheiro veio e levou o HPB e seus discípulos, seus companheiros, para este lugar onde estava o Mahatma. E chegaram lá, era um jardim muito bonito, sabe? Um jardim, uma coisa maravilhosa e tal. Entraram, então eles desceram, entraram nesse jardim, foram na casa do Mahatma, ficaram lá, não sei quanto tempo, talvez meia hora, uma hora conversando ou mais. Depois voltaram, embarcaram na carruagem e voltaram para a cidade. O condutor da carruagem, cocheiro, impressionado com aquele fato, isso é citado no livro da HPB, impressionado com aquele fato, ele entrou num barzinho, né, que costumava se reunir para tomar os seus aperitivos lá dos amigos, e falou assim: olha, eu estive num determinado local aqui que eu não conhecia, um lugar lindo, lindo, um jardim maravilhoso, cheio de flores, uma coisa maravilhosa, e disse o lugar lá. Aí, então, aqueles que estavam ouvindo disseram assim: olha, você está imaginando, porque nesse lugar que você cita é tudo pedra, não tem jardim nenhum. Inclusive, eles foram lá. Não, eu mostro para vocês. E levou todo mundo lá, chegou lá e só tinha pedra. Só tinha pedra, não é verdade? É claro que essas pedras eram maia, era o mundo objetivo. E agora, quando a HPB foi, justamente com seus amigos, esse portal, essa embocadura se abriu e ele viu um jardim. Então entraram, é claro que ela entrou nos mundos internos com esses seres, né? Com seus amigos. Né? Então, isso eu não estou inventando, isso consta de um dos livros de Helena Blavatsky, é uma coisa muito importante citar. Então, como o irmão falou, é verdade. Essa relação dos mestres com os mundos internos é muito profunda, né? Muito profunda, né? Inclusive, existem trocas, né? Nós vamos também analisar isso. Trocas, não é isso? De seres da face da Terra com os seres dos mundos internos. Há uma troca através de tulcos, né? Há uma troca constante desses seres com os mundos internos para realizar determinados aspectos sociais e políticos, etc., na face da Terra, e espirituais, que somente um ser que tem uma consciência dos mundos internos pode fazer. Então, há essa troca. Né? Isso é muito comum, então, nos conhecimentos que nos é trazido pelo professor Henrique José de Souza. Então, continuando. Então, é isso mesmo, irmão. Isso é verdade. Essa conexão dos mestres com os mundos internos é profunda. Né? HPB continuando. O viajante russo coronel Prjevalsky, posteriormente general na época, né, encontrou próximo ao oásis de Texerchen as ruínas de duas grandes cidades, a mais antiga das quais, segundo a tradição local, foi destruída há 3.000 anos por um herói gigante, e outra pelos mongóis, no século X da nossa era. Então, veja bem, grandes cidades, né? Certeza, base do conhecimento transcendental, citado por HPB. Né? Então, aqui tem uma informação, então, a respeito disso. Né? Olha a informação. Os sítios das duas cidades estão agora cobertos
por causa das areias movediças e do evento do deserto, de relíquias estranhas e heterogêneas, fragmentos de porcelana, utensílio de cozinha e ossos humanos. Os indígenas encontram com frequência moedas de cobre e de ouro, lingotes de prata fundida, diamantes e turquesas, e o que é ainda mais notável, vidro quebrado. Vê-se também ataúdes feitos de um material ou madeira incorruptível, contendo corpos embalsamados em perfeito estado de conservação. As múmias de homens revelam indivíduos de estatura elevada e complexão forte, com longas cabeleiras onduladas. Descobriu-se uma cripta com 12 cadáveres sentados. De outra vez, em um ataúde separado, deparamos com o de uma mulher jovem. Os seus olhos estavam cerrados com discos dourados e os maxilares solidamente presos por uma argola de ouro que passava sobre o queixo e pela parte superior da cabeça. Estava vestida de uma túnica justa de lã e tinha o peito coberto de estrelas de ouro e os pés desnudos. Então, isso aí foi uma informação que a HPB passou através de um estudioso, né? Ela diz que é de uma conferência de Przewalski. Então, ele teve conhecimento desse fato inédito, né? De uma civilização, né? De uma cidade antiquíssima, né? Que, claro que na face da Terra foi destruída, né? Desapareceu, porque tudo tem seu fim na face da Terra, mas evidencia uma relação muito profunda com os mundos internos, por aquilo que se descobre na face da Terra, né? Acrescenta o famoso viajante que, durante todo o caminho ao longo do rio Tchatchan, chegaram aos seus ouvidos lendas referentes a 23 cidades sepultadas há muito tempo pelas areias movediças do deserto. Isso. A mesma tradição observa-se na região de Lobnor e no oásis de Kelia, assim cita a HPB. Os vestígios de tal civilização, juntamente com estas e outras tradições semelhantes, nos autorizam a dar crédito a várias lendas confirmadas por indianos e mongóis, educados e cultos, que falam de imensas bibliotecas desenterradas das areias, assim como de relíquias diversas do antigo saber mágico, por isso guardado em lugar seguro. Quer dizer, imensas bibliotecas desenterradas das areias são, não é? É claro que essas bibliotecas não são as bibliotecas dos mundos internos, evidentemente, né? São as bibliotecas que foram escritas por seres humanos a partir do conhecimento dos mundos internos, né? Porque o que está nos mundos internos fica perfeitamente preservado, mas os vestígios ficam bem claros na superfície da Terra. É isso que a ciência tem dificuldade, a ciência acadêmica tem dificuldade de fazer essa relação entre aquilo que se encontra de vestígios arqueológicos com a realidade que existe na história universal do planeta, no sentido esotérico, no sentido transcendental, né? No sentido transcendental. Os vestígios de tal civilização, juntamente com estas e outras tradições semelhantes, não, isso aí já falamos sobre as bibliotecas. Recapitulando, então, a doutrina secreta foi religião universalmente difundida no mundo antigo e pré-histórico. Olha só, olha a afirmação de HPB. A doutrina secreta foi a religião universalmente difundida no mundo antigo e pré-histórico. Pré-histórico não tem aquele sentido da pré-história, de coisa de seres bárbaros, de seres primitivos, não. Pré-histórico quer dizer antes daquilo que a história acadêmica conhece, antes do conhecimento da história. A história tem um limite. A história tem um limite. A história consegue documenta até 3.000 a.C., se chega a 4.000 é muita coisa, né? Muita coisa. Há uma dificuldade muito grande de ter uma evidências básicas da história. Tanto que a Guerra de Troia, né, que aconteceu em 1200 a.C., somente no século XIX foi evidenciado esse fato, né? Somente Homero falava sobre a Guerra de Troia, né? Mas de Ulisses, etc., mas, vamos dizer assim, em matéria de concretude, de material histórico, não havia evidência. Somente no século XIX que houve a evidência de que realmente a Guerra de Troia aconteceu, né? Então, aqui, as provas de sua difusão, dessa religião da doutrina secreta, os anais autênticos de sua história, uma série completa de documentos que demonstram o seu caráter e a sua presença em todos os países,
juntamente com os ensinamentos dos seus grandes adeptos, existe até hoje nas criptas secretas das bibliotecas pertencentes à fraternidade oculta. Veja bem, hein? Olha só, hein? As provas, então, tudo isso que estava no mundo fragmentos existentes na face da Terra, existem nas bibliotecas pertencentes à fraternidade oculta, ou seja, pertencentes à grande fraternidade branca. Né? Então, a afirmativa cresce em verossimilhança quando atentamos para os seguintes fatos. Então, vamos ver os fatos que a HPB aponta. Né? A tradição de que milhares de pergaminhos antigos foram salvos por ocasião da destruição da Biblioteca de Alexandria. Olha, veja bem, pergaminhos antigos foram salvos por ocasião da destruição da Biblioteca de Alexandria. Os milhares de obras sânscritas desaparecidas na Índia durante o reinado de Akbar. A tradição universal existente tanto na China como no Japão, de que os verdadeiros textos antigos, como os comentários, sem os quais não podem ser entendidos, se encontram desde há muito fora do alcance das mãos profanas. O desaparecimento da vasta literatura sacra da Babilônia, a perda das chaves que unicamente poderiam decifrar os 1000 enigmas das inscrições hieroglíficas do Egito. Olha só quantos fatos a HPB cita, né? A tradição corrente na Índia de que os genuínos comentários secretos, únicos que podem tornar inteligíveis, os Vedas, embora subtraídos à vista dos profanos, estão à disposição do iniciado, escondidos em subterrâneos e criptas secretas. E há a crença idêntica entre os budistas, no que se refere aos seus livros sagrados. Então, isso aí é uma coisa impressionante, né? Então, na tradição, tanto brahmânica como budista, existe referência justamente dos mundos interiores, internos. Né? Afirmam os ocultistas que todos esses documentos existem a recato das mãos espoliadoras dos ocidentais. Quer dizer, mesmo sobre a sanha, sobre o cuidado não adequado de mãos ocidentais. E deverão reaparecer em uma época mais esclarecida, época que, segundo as palavras do Swami Dyananda Saravasti, tão cedo ainda não virá para os miléficas, isto é, para os estrangeiros selvagens que vivem fora da civilização ariana. Então, ela diz que esses conhecimentos virão inevitavelmente para o conhecimento da humanidade, mas não exatamente da humanidade como um todo, né? Mas apenas para os eleitos. O eleito quer dizer a elite espiritual da humanidade. Aqueles que não estiverem preparados jamais se encontrarão com esses conhecimentos. Né? Não é por culpa dos iniciados que tais documentos se acham atualmente perdidos para o profano. E a atitude daqueles não foi ditada pelo egoísmo, nem pelo desejo de monopolizar a ciência sagrada que dá a vida. E que há certos aspectos da doutrina secreta que devem permanecer ocultos a olhos profanos durante idades sem conta. Veja bem. Então, por que revelar segredo de tal magnitude às massas não preparadas seria o mesmo que entregar uma vela acesa a uma criança dentro de um paiol de pólvora? Pronto, aí está a explicação. Né? Então, é claro que nos moldes internos esses conhecimentos ficam preservados. E os mestres vão trazendo aos poucos, de maneira maiávica, esses conhecimentos, para que ou aqueles que estão na iniciação, estão fazendo a sua transformação, tenham condições de absorver esses conhecimentos. Mas é claro também que não seria possível trazer esse conhecimento de uma maneira rápida, porque seria muito perigoso. Isso aí, para o ser humano, usar indevidamente esses conhecimentos, não para o bem da humanidade, mas para seus interesses pessoais, de grupos, etc. Então, assim, a resposta a uma pergunta que a miúde faz os que se dedicam ao estudo dessa natureza, quando se deparam com uma afirmativa tal, como a anteriormente expressa, pode ser aqui tracejada. Então, continuando. Compreendemos, dizem, a necessidade de ocultar do público segredos como o do vril, ou seja, o da força de Kelly, da Filadélfia, que ele estava a ver descoberto, capaz de destruir a rocha, o vril. O que, porém, não podemos compreender é que se veja perigo na revelação de uma doutrina puramente filosófica, qual, por exemplo, da evolução das cadeias planetárias. Então, é claro que existe
Existem conhecimentos que podem ser revelados e outros que não podem ser revelados, né? Então, ela diz, o conhecimento do existente das cadeias planetárias é algo que pode ser revelado, mas existem fatos pertinentes aos mundos internos que têm um poder tão grande de destruição nas mãos de incautos, então isso aí tem um cuidado muito grande pelos mestres para que esse conhecimento não seja difundido a esmo, né? Então, o perigo está em que as doutrinas como a da cadeia planetária ou a das 7 raças proporcionam, desde logo, uma chave cétupla do homem, pois cada um dos princípios humanos está em correlação com um plano, um planeta e uma raça. Os princípios humanos estão em cada plano, em correspondência com as forças ocultas da natureza cétupla, sendo as dos planos superiores dotadas de uma potência espantosa. Veja bem, então ela já está falando sobre cadeias planetárias, né? Esse conhecimento todo está nos mundos internos, né? Assim, toda classificação setenária é uma chave que pode abrir imediatamente as portas de tremendos poderes ocultos, cujo abuso daria origem a incalculáveis males para a humanidade. Uma chave que talvez não fosse utilizada pela geração atual, especialmente pelos ocidentais, protegidos por sua própria cegueira e por sua ignorante incredulidade materialista no tocante às coisas ocultas. Século XIX. E continua assim. Não houve mudança muito grande, não. Isso. Mas, em todo caso, uma chave, que seria uma força de efeitos bem reais nos primeiros séculos da era cristã, quando os homens estavam plenamente convencidos da realidade do ocultismo e entravam num ciclo de degradação que os predispunha a abusar dos poderes ocultos e a praticar a feitiçaria da pior espécie. Então, veja bem, esse é o sentido que se dá dessa noção de que há um cuidado muito grande dos mestres em não divulgarem os conhecimentos contidos nos mundos internos, porque há a possibilidade do uso desses conhecimentos de maneira inadequada, inclusive para a destruição da humanidade, né? Destruição do próximo, etc., né? E usando-se não em benefício da humanidade, mas contra os interesses espirituais da humanidade. Então, isso aí deve ser feito de uma maneira bastante adequada pelos mestres, né? Então, o nosso irmão Carlos Antônio Nascimento poderia fazer algum comentário, inclusive sobre essa questão dos dados ocultos, né, deste cuidado que os mestres têm em não divulgar tudo, né, divulgar somente aquilo que é compatível com o estado de consciência atual do ser humano. Bom, professor, está fantástico a sua fala hoje. Inclusive, eu teria várias perguntas para fazer para o senhor, mas tem muitas perguntas dos ouvintes, professor. Pode fazer. E uma é do Júlio Teixeira, né? Voltando ao início, quando o senhor começou a falar, ele faz uma referência. Ontem, a meseta do Pamir. Hoje, 1 milhão de anos, Noé e seus filhos, Cã, Sem e Jafé. Hoje, Brasil, luso, tupi, africano, mas todos os povos iagartinos, inclusive. Doutrina secreta fala da América? Veja bem, a doutrina secreta fala da América. Bom, a doutrina secreta de HPB fala. O livro da HPB fala da América. Ela esteve. Bom, vamos ver. Vamos distinguir a doutrina secreta primordial, né, da fonte, onde veio o conhecimento, e a HPB. É claro que a doutrina secreta da Índia não fala na América, né, explicitamente. Se fala de maneira maiábica, de maneira alegórica, né, mas não América, o nome especificamente América. Mas a HPB fala da América. Na doutrina secreta dada pelo conhecimento da HPB fala da ação da América do Norte, América do Sul. Não fala do Brasil, não fala específico do Brasil, né? Mas fala da América do Norte e da América do Sul, como pontos importantes para o desenvolvimento de novas sub-raças e aparecimento de novas raças-mãe, né? Mas é claro que ela tirou esse fato, ela não inventou esse fato, né? Esses fatos todos a que ela se refere, ela tirou de elementos da doutrina secreta antiga, né, contida na Índia, etc. E é certo que esses conhecimentos contidos nos Puranas, nos Vedas, né,
falam sobre tudo, 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 tudo. Fala sobre o cosmos, sobre os planetas, fala inclusive sobre viagens interplanetárias, né? Viagens interplanetárias, né? Aliás, o nosso irmão Paulo Bernaz escreveu uma série de livros, A Grande Maiá, né? 3 ou 4 livros, 4 livros no mínimo, né? Falando sobre essas viagens interplanetárias, né? entre Mercúrio para Vênus, de Vênus para a Lua, da Lua para a Terra e assim por diante, né? Uma transmigração de povos, né? de planeta para planeta, justamente completando na fase física a evolução planetária, né? E eu uma vez perguntei, ele é um grande estudioso dos assuntos, né? E eu perguntei para o Paulo Bernardo, pessoalmente, numa das conversas que eu tive com ele, eu perguntei, Sr. Paulo, existem evidências desses fatos nos Vedas? Ele disse, tem, eu já estudei, existem evidências desses projetos planetários, né? Feitos pelos grandes mestres, transportando seres de planeta em planeta, né? Porque nós somos alienígenas. Nós somos alienígenas. É isso? A nossa origem é Mercúrio. E Mercúrio existia uma raça. Nós vamos ter uma live sobre esse assunto. Existia uma raça que depois se transferiu para Vênus, onde existia uma outra raça, né? 2 raças, depois vieram para a Terra, para a Lua e depois para a Terra. E isso constitui as nossas raças. Foi a constituição inicial das nossas raças, né? A Lemuriana, a Atlântica, a Ariana vieram dessas projeções desses seres que vinham sendo construídos geneticamente através do tempo, uma construção genética através do tempo para que houvesse uma plasmação no globo terrestre. Então, é claro que eu não vou dizer que nos Vedas existe uma referência à América em si, né? Mas tem referências, evidentemente, a essa progressão de evolução, né? Evolução do Oriente, do Oriente para o Ocidente, né? Um irmão nosso, há muitos anos, há uns 20 anos atrás, ele esteve, mais um fato interessante, foi publicado numa revista Dharana. Um irmão nosso, da Eudose, ele esteve lá no Oriente, ele contou, né? E falou com um monge talvez budista, com certeza, né? Através de um intérprete, né? Então, ele disse que ele estava vindo ali para obter conhecimentos, né? Obter conhecimentos. E, surpreendentemente, esse monge falou algo que bate exatamente com o que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, falou. O monge falou para ele isso. Não adianta procurar mais aqui, porque foi tudo para o Ocidente. Ele falou, aqui não é mais a fonte é no Ocidente. O próprio monge, não sei se era um monge, eu não sei se era um brahmane, um budista, mas o monge falou isso para ele, que o conhecimento não... Então, isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa importante a gente entender isso. Para que a pessoa entenda a doutrina secreta, não é mais necessário ir à Índia, ir ao Tibete, não é necessário mais. Não há mais essa necessidade. Está tudo no Ocidente. Isso o nosso mestre afirma. Todo esse conhecimento está no Ocidente. Então, é necessário que as pessoas façam a sua iniciação através dos meios adequados e terão acesso a esse conhecimento. E esse conhecimento está sendo transbordado para as Américas, porque o novo ciclo vai existir nas Américas, no Brasil, inclusive, né? Pátria de uma nova civilização. Então, nesse sentido, eu acredito, eu vou falar para o nosso irmão, nós fez a pergunta, né? O nosso irmão Júlio Teixeira, é claro que eu não vou supor que nos Vedas está escrito América do Norte, América do Sul, não, mas deve ter alguma referência a respeito dessa transição de povos para o Ocidente. Com certeza deve existir. Assim como existem noções da transição de povos entre planetas, é claro que deve existir também indicações da transição de povos entre continentes. Isso existe. A tradição bramânica do Oriente sabe disso. Faz parte da doutrina secreta, né? Da existência de raças anteriores, né? A Lemúria, a Atlântida, etc., né? E que isso vem num processo de transmigração, né? Tanto planetária como continental, né? Então,
eu acredito que deve ter citações nos escritos dos Brahmanas, dos Vedas, etc., a respeito da existência de novas terras, né? Aliás, isso aí faz parte do conhecimento da doutrina secreta, né? Que esse projeto de evolução é dinâmico através dos continentes e assim por diante, né? Então, é claro que eu não vou encontrar lá eu não vou encontrar nos Vedas escrito lá América do Norte, América do Sul, não, mas eu vou encontrar, claro, referência a respeito da existência de novas raças, né, que existirão em novos continentes. Isso deve existir lá, deve existir, né? Isso com certeza, porque faz parte desse núcleo do conhecimento da doutrina secreta, né? Então, aí está, isso aí é o que eu posso responder para o nosso irmão Júlio Teixeira. Outra pergunta. Professor, me surgiu uma pergunta que o senhor comenta rápido, depois já tem a pergunta do Júlio de novo aí no ar. O senhor falando sobre Mercúrio, Vênus, Lua e Terra, esse é o caminho de evolução e a Terra sendo o quarto sistema? Vamos ver. Podia repetir, por favor? Então, o senhor falou dos planetas, né? Sim, Mercúrio, Vênus, Lua e Terra. Isso exatamente. seria o caminho de evolução e a Terra o quarto sistema? Exatamente. Veja bem, existe uma evolução no mundo hiperfísico, uma evolução no mundo físico, é isso? Uma evolução genética. Então, esse livro, essa grande maiada do nosso irmão Paulo Albernaz, ele conta justamente esse fato, né? Que existia uma raça no planeta Mercúrio, há milhões e milhões de anos, né? Quando Mercúrio era habitado, né? E, num determinado momento, a lei transferiu esse povo para Vênus. Essa raça que existia, Mercúrio ela tinha a pele escura, que deram origem à raça negra, né? Da Lemúria, né? Pele escura. Foi transmitido para Vênus. E em Vênus já existia uma raça de pele amarela, justamente que é a origem da raça amarela nossa, né? Então, esses dois povos foram postos no planeta Vênus. Vênus era habitado naquela época, né? Vênus era habitado, existia vida. Hoje a ciência imagina que já existiu vida em Vênus, e realmente existiu vida física em Vênus, né? Só que esses dois povos, esses de pele negra e pele amarela, eles lutaram muito entre si. Então, houve um momento que houve um transbordo dessa raça negra para outro planeta e a raça amarela para outro planeta. A raça amarela ela foi levada para a Lua. Perfeito? E a raça negra, como eles tinham um conflito muito grande, se foi trazido diretamente para a Terra. Justamente foi a base do surgimento da Lemúria, os lemurianos, né? Então, os mais antigos, então, povos existentes no planeta Terra tinham a pele escura, né? Pele escura, justamente proveniente de Mercúrio. E depois, os de pele amarela habitaram a Lua, né? E na Lua já existia o início da raça branca, né? Mas a raça branca, a fonte era muito ainda primitiva, então era tornou-se escrava da raça amarela. Agora, houve um momento em que houve um transbordo lunar. Tudo que estava na Lua, a Lua não completou a sua evolução. Na terceira ronda e meia da Lua, houve um transbordo lunar. Então, tudo que estava na Lua veio para a Terra. Tudo que houve na Lua veio para a Terra. Interessante que a HPB não fala isso, hein? Vamos dizer. Na doutrina secreta da HPB não entrou nesse fato. Pela doutrina secreta, a Lua completa todos os sete rondas da sua evolução. O nosso mestre que conta, na sua geração, que conta que a Lua não terminou seu processo evolutivo, ficou pela metade. Então, a raça amarela veio para o planeta junto com a raça branca. E a raça branca era escrava da raça amarela. Então, a raça amarela deu origem à Atlântida, né? Justamente. Então, ficou aquele domínio específico, ficou os lemurianos, que dominaram a parte do hemisfério sul, e os atlânticos, que dominaram o hemisfério norte, né?
norte, né, da Terra. Né? E a raça branca, na Terra, conseguiu se desenvolver mais e deixou de ser escravo da raça amarela. Aí, então, deu origem ao que? A raça ariana. A raça ariana. Então, a gente vê que o processo é sequencial, né? Aliás, isso está revelado quando Jesus, o Cristo, nasce, os 3 reis magos. Eles viram, através das leituras nos astros, o nascimento do Avatar, né? O nascimento de um grande mestre. Então, os 3 reis magos, quais são a aparência deles? Um de pele negra, um de pele amarela e outro de pele branca. Justamente as 3 raças iniciais, humanas, que existiram, né? Foram a Jesus reverenciar o nascimento daquele avatar, daquele ser que viria fazer uma transformação extraordinária no planeta Terra. Né? Eles não se conheciam. Os 3 reis magos não se conheciam. Eles leram nos astros a existência, o fato da existência do nascimento de Jesus e se encontraram na Galileia, se encontraram lá em Jerusalém. Não é isso? Na Galileia, né? Onde Jesus nasceu. Se encontraram lá. Foram se conhecer lá, vieram de 3 pontos diferentes do planeta Terra. Isso demonstrando, então, essa origem nossa trina, né? Com 3 raças diferentes. Então, isso é verdade. Esse transbordo aconteceu através dos milhões e milhões de anos. Isso aí é contado no livro A Grande Maiá, de Paulo Bernardes, que eu recomendo que leiam. Existe, são livros de domínio público, né? Domínio público e deve ser lidos. São livros importantíssimos. Padre Machambava seria um Buda Gartino? Eu quero dizer, de maneira geral, todos esses seres extraordinários que nós temos uma ligação com a Agartha. Né? A ligação, porque a Agartha é a base do ensinamento que nós temos na Terra. Né? Então, eu diria, sim, seria Agartino, claro que sim. Não poderia ser outra coisa. Não teria outra coisa. A raiz está em Agartha. Existem 7 cidades de Agartha, não é isso? Então, nós temos aqui vários níveis de existência dos mundos hiperfísicos, né? Do Arque, que é a parte astral, né? A Agartha, que é a parte mental, e depois, acima de tudo, é Shambhala, né? Que é o máximo que o homem pode atingir o seu desenvolvimento, e Shambhala, né? Que corresponde justamente a essa tríade superior desenvolvida ao extremo. Né? Então, realmente, esses seres têm uma origem nos mundos internos. Então, penso que a grande questão... Professor, eu já engatei uma outra pergunta. Sim. É do Elcio Francisco Santos. Sim. Penso que a grande questão que a galera ainda não entende é porque precisamos ainda de escolas iniciáticas no sentido da humanidade ser, até hoje, um rascunho de um projeto que não se realiza na totalidade. Exatamente. Por que é necessária uma escola iniciática? Porque não tem outro caminho. Nenhuma escola pode dar o conhecimento da iniciação se não for uma escola iniciática. Não é verdade? Tanto que eu citei um filósofo, um indivíduo que é considerado aí um grande filósofo, eu não vou citar o nome, né? Porque não precisa, né? Ele diz, não, o que o HPB fala não tem sentido. Ele fez críticas severas. Tá? Agora, eu poderia perguntar a ele, você já leu algum livro da HPB? Ele vai me responder, não, nunca li nada. Você acha que ele vai ler? Não, ele tem uma impressão, ele faz um julgamento sem ler. Agora, se ele lesse as obras da HPB, todas a Doutrina Secreta, a Isis Nível, ele teria a possibilidade de chegar a uma conclusão superior com relação à doutrina secreta. Mas ele não vai perder tempo. Não vai perder tempo porque o negócio dele é a filosofia ocidental, restrita, não é isso? Positivista, materialista. Então não há condições. Então é claro que para que a humanidade progrida no sentido iniciático, é necessário a escola iniciática. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É necessário existir a escola iniciática, porque não tem outro jeito. Agora, é claro que isso aí tem um limite. Tem um limite. Vai chegar um dia que a própria universidade vai sofrer uma transformação e a própria universidade se tornará uma escola iniciática. Não é para agora, não é para agora. Isso num futuro mais para adiante. Né?
Eu admito, na minha cabeça é pelo ano 2500. Lá pelo ano 2500, uma luz vai surgir. Não é para agora. Lá pelo ano 2500 vai surgir uma luz na cabecinha dos cientistas, que eles vão desconfiar de alguma coisa e tal. Aí vai começar a haver uma relação. E em 2500 até o ano 3005, né? Vai ter mais 500 anos, né? Para que haja esse desenvolvimento. O nosso mestre afirma que no ano 3005 a humanidade atinge um desenvolvimento extraordinário. Então, nesses 500 anos, de 2500 a 3005, com certeza a humanidade vai atingir a possibilidade de estudar esse conhecimento da doutrina secreta nas universidades. Nas universidades. Então, atualmente, é necessária a existência das escolas iniciais. Aí tem uma outra pergunta. Engatilhando outra pergunta, professor, a Cristine Pereira, ela pergunta que ela fala, né, que ela não conhecia os mundos internos, mas teve um sonho incrível, que estava sendo levada ao centro da Terra, tudo muito lindo, diferente daqui, e lá eu era instruída ou aprendia coisas. É possível isso? É possível, sim. É possível. Claro que é possível. Eu devo dizer que a lei universal, ela usa recursos extraordinários para nos dar a iniciação. Então, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz para prestarmos bastante atenção nos sonhos e até anotar os sonhos. Isso aí, eu aprendi isso no último grau. Um grande instrutor, né, professor, a esse respeito, né? Que anotar os sonhos, porque os sonhos... É claro que o sonho vem de uma forma maiábica. Eu, de vez em quando, tenho sonhos, não sonhos extraordinários, de mundos internos, mas ideias, são lampejos. Aí eu começo a refletir naqueles lampejos e surgem respostas. Então, os sonhos são muito importantes, principalmente para a nossa Cristine, dizendo o seguinte, que quando nós dormimos, a nossa constituição interna não dorme, nós nos desdobramos. Quem dorme é o corpo. Então, na cama fica deitado o corpo e o corpo vital. O corpo vital não se desliga do corpo físico, para manter o corpo físico funcionando. Mas o corpo astral, o corpo mental, se afasta e fica ligado por um fio de Sutratman. Isso? Fica ligado por um fio. Isso? Fica ligado por um fio. Então, isso aí é uma coisa muito importante. Aliás, os próprios espíritas, né, nos livros espíritas é dito isso, né, de maneira correta isso, né, que aqueles que têm uma visão dos mundos hiperfísicos, né, eles conseguem distinguir aqueles que têm uma visão, aqueles que são desencarnados ou encarnados. Então, aqueles que estão desencarnados, eles não têm nenhum fio. E aqueles que estão encarnados, desdobrados, eles veem um fio de ligação, Sutratman, né? Um fio que liga ao corpo físico. Então, quando a pessoa acorda, volta todos os corpos hiperfísicos e reconstitui-se a consciência da pessoa objetiva, né? Então, a nossa Cristine, é verdade, preste atenção nos sonhos, porque através dos sonhos os nossos mestres nos dão indicações. Nós estamos aprendendo. Nós estamos sempre aprendendo, né? Então, os sonhos são verdadeiramente muito... E é bom. Olha, o seu sonho foi maravilhoso. Eu gostei muito da descrição que a nossa irmã nos disse, né? Então, é muito importante, na hora de dormir, fazer uma mentalização. Isso aí na Rubiose é tudo ensinado, as mentalizações, para dormir num estado de vibratório elevado, né? Com a mente calma, serena, para que haja essa ligação com os nossos irmãos espirituais dos planos hiperfísicos e possamos aprender com eles, né? Estamos aprendendo. Não estamos sozinhos, né? Nós não estamos sozinhos, estamos rodeados de seres, né? De seres. É claro que estamos rodeados de seres imperfeitos e seres de mestres, né? Veja bem, não estamos rodeados só de seres mestres, somos rodeados de seres imperfeitos também. Agora, mantendo a nossa vibração elevada, os seres imperfeitos não, ou menos evoluídos, não têm condição de se aproximarem demais, por questão de vibração. Então, por isso, mantendo o plano vibracional, antes de dormir, fazer uma oração, fazer uma mentalização, etc., né? Um mantra, etc.,
aí vai dormir tranquilo e tem essa possibilidade de ter esse sonho maravilhoso que a nossa irmã teve. Maravilhoso, parabéns. E continue tendo esses sonhos, que é maravilhoso. Ô, professor, o Júlio Teixeira faz uma pergunta. Teriam sido adeptos que o salvaram? Eu não sei se essa pergunta está relacionada com o Cristo que tiraram ele da cruz e puseram ele numa gruta. A gruta também não tem um sentido de uma passagem para o mundo dos internos, professor? Também tem sentido. Na verdade, Jesus o Cristo, ele não morreu. Nós vamos ter uma live, porque o assunto... Aliás, eu devo dizer aqui, ó, neste livro aqui que eu publiquei, A Aurora dos Deuses no Braço de Ouro, que vocês podem adquirir através da Lura Editorial, aqui, Lura Editorial, ou através da Amazon, né? Eu conto essa história, uma parte dessa história, né, justamente da crucificação do Cristo, que o Cristo não morreu na cruz. Aliás, isso o nosso mestre afirma também. O nosso mestre diz: o Cristo não morreu na cruz. Aliás, no Alcorão também diz isso, está citado. O Alcorão diz que o Cristo não morreu na cruz. Só que no Alcorão é dito que quem morreu na cruz foi outro. Olha só, o Alcorão diz assim: quem morreu na cruz foi outro, não foi Jesus o Cristo. Então, hoje está bem claro que Jesus o Cristo desceu da cruz muito machucado, ele foi curado nos mundos internos, não é isso? E depois ele sobreviveu e foi para o Oriente, morreu no Oriente bem velhinho. E existe até o túmulo dele até hoje descoberto. Isso a ciência, os cientistas, pesquisadores já descobriram o túmulo de Jesus o Cristo lá, chamado Santo Issa. Santo Issa. É claro que houve esta interferência para que Jesus não morresse na cruz, porque a missão dele era justamente dos 30 aos 33. A grande missão dele como mestre, né? como avatara, né? Como missão avatárica, dos 30 aos 33 anos. Mas depois ele desce da cruz, vai para o Oriente, né? E morre lá, e é conhecido como Santo Issa. Isso vai ter uma live que nós vamos conversar muito a esse respeito, e é um assunto importantíssimo. E o nosso mestre fala, olha, isso é uma revelação do nosso mestre importantíssima. Ele diz: o Calvário, né, a crucificação, é o maior mistério que a humanidade tem para entender. Eu vou repetir. A crucificação, o Gólgota, ele fala, o Gólgota é o maior mistério que a humanidade tem para entender. Eu posso dizer, na cruz do Calvário está todo o universo ali. Está todo o universo presente. Toda a história do universo está presente naquele instante. Toda a história do universo. Para quem estuda as obras do nosso mestre, as revelações, a doutrina secreta, vai entender perfeitamente isso. Por que ali na cruz do Calvário está situada toda a história do universo naquele momento, né? E Jesus veio para fazer a redenção do ser humano. Jesus não veio fundar uma religião, ele veio formar uma nova civilização. Ele veio das bases de uma nova civilização. Não conseguiu, não por ele, mas por causa do ser humano. Foi falha do ser humano. Então, isso foi postergado, foi jogado para adiante, né? Isso é muito importante. Então, é claro que o nosso irmão Júlio, os adeptos, os mestres, estiveram lá nesse processo da descida de Jesus para os mundos internos, para curar as suas feridas e sua volta são e salvo para a face da terra. É claro que um ser humano não pode fazer isso. Os adeptos, os mestres, os seres de hierarquia, né? E principalmente os kumaras, né? Principalmente consciências kumáricas estiveram presentes realizando todo esse processo. É isso que eu tenho que responder. O Elcio, ele fala o seguinte, professor: ainda estou na escola de Sócrates. Tudo consiste em dizer que só sei que nada sei. Exatamente. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Sócrates, isso aí, Sócrates, antiga Atenas. Olha, Atenas. Um amigo de Sócrates falou com ele. Um amigo dele chegou por Sócrates e disse assim: olha, eu estive lá no templo de Apolo e a sacerdotisa do templo de Apolo me disse que você é o homem mais sábio de Atenas. Ela falou isso: olha, o Sócrates é o homem mais sábio de Atenas. E o Sócrates ficou surpreso. Ele disse: eu mais sábio?
Sócrates ficou surpreso. Foi uma novidade para ele. Então, ele saiu para saber por que ele era o mais sábio. Então, isso o Platão conta essa história. Então, Sócrates começou a andar pela cidade e começou a conversar com os sábios. Conversou com um, com outro, vários sábios. Né? Depois de uma imensa peregrinação, é isso? Conversando com os sábios, então ele contou, ele chegou à seguinte conclusão, ele não escreveu, porque Sócrates nada escreveu, quem escreveu foi Platão. Né? Ele chegou à seguinte conclusão: eu conversei com os sábios, eles dizem que sabem tudo, mas não sabem nada. E eu não sei nada e tenho consciência disso. É a sabedoria. Essa sabedoria. Então, sábio é aquele que sabe, olha, sábio é aquele que sabe a extensão da sua ignorância. Veja bem, aquele indivíduo que diz, eu sei isso, sei aquilo, porque eu tenho doutorado, porque eu sei lá, eu fiz curso não sei aonde, porque eu sei isso, já li, não sei, já escrevi 60 livros, cai fora, porque isso aí está fora da... Olha, geralmente, olha, eu vou dizer uma coisa, isso aí foi o Saramago que falou, hein? O grande escritor Saramago, português. O grande escritor Saramago, português. Ele disse, best-seller não significa livro bom. Olha só o que ele falou. Geralmente, best-seller não significa livro bom. Livro bom, às vezes, não tem saída. Olha o que eu estou falando. Livro bom, às vezes, não tem saída. Ninguém lê. Livro bom, ninguém lê. Então, agora, lê bobagem. Lê bobagem, tanto que na internet é assim, né? A gente publica uma coisa correta na internet, uma coisa interessante, quantos leem? 300, 400, 500. Agora, quando publica uma bobagem qualquer, dá 2 milhões, 3 milhões de pessoas que vão ler, participam, dão opinião. Então, é o ser humano. O ser humano fica atrás de bobagem. Né? Eu estou falando mentira? Não estou falando mentira. Isso faz parte do ser humano. Agora, o dia que o ser humano estiver preocupado em descobrir a sua origem, a sua natureza interna, fazer a sua autotransformação, seu autoconhecimento, aí sim. Aí, então, ele vai conseguir fazer o seu caminho rumo ao adepto. Viu, professor? E o Júlio Teixeira complementa. HPB fala, cala tua boca, que esse conhecimento pode matar. Então, é isso aí. Falou tudo, né? Falou tudo, porque agora, você vê, o tempo de Apolo, né, que foi que deu essa revelação para Sócrates, né, está escrito lá, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Pronto. Então, como é que eu vou conhecer os deuses do universo? Conhecendo a mim mesmo. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Eu posso ler todos os livros do mundo, frequentar bibliotecas, não ficar na internet o dia inteiro. Não vai acontecer nada. Agora, no momento que eu ou qualquer ser humano começa a penetrar dentro de si mesmo, analisar a sua natureza interna, fazer as suas reflexões, aí sim o conhecimento aparece. Mas não é um conhecimento que vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Isso chama-se sabedoria. E todo sábio é aquele que conhece a extensão da sua ignorância. Isso é importante. Então, para finalizar, o Júlio Teixeira, ele coloca assim para a gente meditar, né, professor? Exato. Que o Gênese, ele colocou uma sequência de número, é o gene mais antigo da humanidade, enquanto que esse código é o único, pois apenas existe no povo lusitano. Exatamente. Existe uma série de estudos genéticos importantes. São assuntos, você vê como existem assuntos importantíssimos na questão, né? E tem uma outra coisa também, né? Uma outra coisa que o nosso irmão Júlio está dizendo, né? A gênese, o gene, né? A estrutura genética, ela não é produto da face da Terra. Não é produto da face da Terra. Ela é projeção do mundo superior. Então, o gene, a estrutura genética, é projeção do mundo superior. É plasmado, é um arquétipo que desce e vai dando possibilidades da existência de novas possibilidades orgânicas e assim por diante. Né? Então, professor, eu tenho uns recados para passar. O pessoal está agradecendo muito, teve muitos comentários, teve um bate-bola aqui entre o Júlio Teixeira e o Elcio, foi muito bacana, foi muito legal, mas agora chegou o momento de a gente informar
sobre o curso de peregrino, tá? Os departamentos de São Paulo, Moca, Santo Sumaré, estão promovendo o curso do peregrino com início no dia 5 de abril de 2021. Será online, tá? Espiritualidade, autoconhecimento, iniciação e esoterismo, tá? As inscrições estão abertas, é só vocês acessarem o e-mail, tá? Da moca@eubiose.com.br ou santana@eubiose.com.br ou sumaré@eubiose.com.br. Tá? Quem tiver interesse de ampliar mais esse conhecimento, tá, que está sendo passado por aqui, será muito interessante. Tá? Eu também quero dizer sobre a nossa próxima roda de conversa, tá? Que é feita todas as terças-feiras, tá? No mesmo horário, às 20h40. Então, será nessa terça-feira, dia 2 de março de 2021. Então, o tema será Clarice Lispector, 100 anos. Essa grande personalidade escritora, né, de alma brasileira, né? Então, serão em algumas partes. Parte 1, de 1 a 3, tá? A Hora da Estrela. Então, será convidado Elza, nossa irmã Elza Almeida, e José Wildzes. Os moderadores serão Daniela Troncoso e Paula Esguilo. Daniela do Sumaré e Paulo Esguilo da Moca, tá? E o Eduardo Nunes de Santana. Então, contamos com a participação de todos, tá? Então, é nesta terça-feira, 2 de março, no mesmo horário, às 20h40. E lembrando também que amanhã tem o último dia, né? O fechamento do segundo congresso, né? Dia 28. Então, está sendo aberto no YouTube, tá? É aberta a participação de todos, tá? Então, acessem, tá? Mesmo quem já perdeu, começou no dia 25, vocês podem acessar no YouTube e ver todas as palestras que foram feitas. E prestigie, amanhã é o último dia, vai ser muito interessante. Então, professor, eu queria... então, era isso que eu tinha para falar, né? E ver os comentários também, né? Deixa eu ver, tem bastante comentário, professor, o pessoal agradecendo. Inclusive, eu queria falar para todos que o Júlio que fez um comentário aqui da minha gata, né? A minha gata hoje dormiu a tarde toda, tá? E eu não sei porque agora ela ficou passando por aqui, né? Foi o Júlio Teixeira que fez o comentário. E esse gato enteado tem algo a falar? É o seguinte, ela é impressionante. O gato é um ser assim misterioso, mas é muito agradável compartilhar com eles. Eu não sei porque hoje ela ficou aqui, eu fiquei acariciando ela para ver se ela acalmava. Enfim, ela acalmou. A Margarida comentou. Então, desculpa a todos por ela ter passado por aqui, né? Eu falar mais uma coisa também. Tá, então era isso. E eu também quero dizer que o professor Walter fez aniversário no dia 25 de fevereiro. Parabéns, professor. Dia de Natal, né? Natal eubiótico. Natal eubiótico. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos, tá? E dizer que continue prestigiando o canal, curtam, tá? E que também participe, fazem perguntas e tudo mais. Agora eu passo a palavra para o professor. Pode dar mais uma informação também de natureza. As pessoas, isso não é dito com frequência, né? Mas eu vou dar mais importante. Tem esse gato e você, né? Ou tem uma pessoa, um cachorro, etc. Né? Isso não acontece por acaso. Não acontece por acaso. Esses bichinhos são trazidos à presença do ser humano para aprender com o ser humano, porque eles estão em caminho da sua individualização. Isso. Então, nós estamos na quarta cadeia planetária, né? Na quinta cadeia planetária, eles vão passar para a esfera humana. Nós já fomos animais, nós vivemos a experiência animal. O gatinho está vivendo a sua experiência animal. Na outra cadeia, ele vai viver a experiência hominal.
Então, ele vai receber a tríade. Então, esse momento desse contato com o ser humano é uma forma que a lei traz para trazer elementos para que o animalzinho faça a sua evolução. E, normalmente, o animalzinho passa para a fase humana, o ser humano passa para a fase super-humana e passa a ser mestre do animalzinho, do ser humano. Então, esse bichinho aí vai ser seu discípulo, viu? Hoje, veja bem, ó, isso é doutrina secreta, hein? Esse bichinho doutrina hoje, secreta. ele é bichinho de estimação, né? Mas quando você for um ser super-humano, ele vai ser um ser humano e vai ser o seu discípulo. Assim como as hierarquias nos ajudaram a evoluir, é isso? Nós somos hierarquia agiva, ajudamos também as outras hierarquias a evoluírem e a mais próxima é a hierarquia animal, né? Então nós somos seus mestres, né? Seus mestres. Muito bonito. Parabéns ao bichinho. E o professor, tem várias pessoas dizendo que também gato, e eles são assim mesmo. Ó, tem a Ana Cristina Araújo tem 3 gatos e um gato. E é a primeira vez, eu sempre tive cachorro, é a primeira vez que eu tenho gato. É assim, é uma experiência fantástica. Maltratar bicho dá um karma terrível. É um karma. A pessoa pensa, bicho, não. Maltratar bicho dá um karma terrível para a pessoa, para o ser humano. Não tem que tratar eu acredito. Porque o bichinho está na sua evolução também, né? E caminho de ser um ser humano futuramente. Então, pessoal, era isso. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos, tá? Muito obrigado pela participação de hoje. Professor Walter, obrigado pelo conhecimento compartilhado. A todos, muito obrigado pela presença. Luz, paz e amor para todos. Muito obrigado.